Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e hoje estou com uma dica para você que estuda para fiscais, que na verdade é uma dica de um tema que cai em todas as áreas, não só fiscais para auditor e analista, mas cai para tribunais, cai para carreiras policiais, carreiras administrativas, que é o termo governabilidade. Você vai perceber que no teu edital aparecem os termos governabilidade, governança e accountability. E tem muita confusão entre eles. A dica de hoje é sobre governabilidade. Você vai ter outras dicas aí sobre governança e accountability depois. Ó, mapa mental para você não errar na prova, meu chapa. Concurso público é termo-chave, palavra-chave e memorização de mapa mental. A governabilidade é a condição que um governante tem para ele exercer o poder. E sem governabilidade eu não tenho condição de exercer o poder. Então a governabilidade é a condição. E essa condição, ela pode ser plena ou pode ser relativa. A minha governabilidade pode ser absoluta, pode ser plena, ou pode ser uma governabilidade que só tem um ponto de apoio. Quais as duas variantes, quais os dois elementos da governabilidade? A legalidade e a base de sustentação. Bom, vamos começar pela legalidade. O que significa eu ter governabilidade baseada na legalidade? O meu mandato ter base constitucional, ser um mandato constitucional. Então, ó, sem entrar em polêmica, sem entrar em opinião pessoal, o presidente Temer, o governador do estado de São Paulo e todos os governadores de todos os estados têm governabilidade baseada na legalidade? Sim, nenhum é ditador. Todos cumprem um mandato constitucional. O Temer, o Alckmin, todos os governadores de todos os estados. Agora, a base de sustentação não é parlamentar, é base de sustentação social. O governante, ele tem setores da sociedade, sindicatos, associações, entidades que o apoiam. Não importa se é majoritário ou minoritário. Não importa se ele é um cara que a maioria da população quer ver fora do governo ou se o governo dele está sendo bem avaliado. Eu quero saber se existem setores significativos da sociedade que apoiam esse governante. Então, quando eu tenho base de sustentação na Constituição para o meu mandato e setores que me apoiam na sociedade, não importa se majoritária ou minoritariamente, eu tenho a governabilidade plena. O presidente Temer, ele tem governabilidade plena, por incrível que pareça, porque ele tem um mandato constitucional e existem setores da sociedade cada vez menores, mas que ainda o apoiam. A presidente Dilma Rousseff, no último dia da presidência dela, ela tinha governabilidade plena ou relativa? Plena, porque ela tinha um mandato constitucional e tinham setores da sociedade que a apoiavam. Deu para entender? Então é isso que você tem que se lembrar. Rezendão, mas já aconteceu na história do Brasil um presidente ele ter governabilidade relativa? Sim. Quer ver um exemplo de governabilidade relativa? Em que o presidente só se apoiava na legalidade, mas não tinha mais nenhum setor que o apoiava? O Collor, nos seus últimos dias, lá nos anos 90, eu participei das passeatas, né, vestido de preto pelo impeachment. Lá nos anos 90, os últimos dias do Collor, ninguém defendia ele, nem a mãe dele. Então ele tinha legalidade, mas não tinha base de sustentação social. E o contrário, as ditaduras. A ditadura Vargas e a ditadura militar dos anos 60, ela rasgou a lei, né? Tanto é que é uma ditadura, né? Depois cria suas próprias leis. Mas tanto a ditadura Vargas quanto o regime militar tiveram um amplo apoio popular, ao menos no seu início. Então esse é o exemplo de governabilidade relativa, baseada só na base de sustentação social. Lembre que a governabilidade é a condição para eu governar um país, ou a condição para eu governar um estado. Fechou? Muito obrigado pela sua audiência e presença com essa dica. Força e honra. Até a próxima.